Então, vocês perguntaram e eu vou responder. Bom, uma pessoa perguntou sobre como controlar crises de ansiedade. Eu diria que é uma pergunta bastante complexa e que não tem uma resposta simples em nenhum, digamos, um passe de mágica. Primeiro é preciso compreender essa ansiedade, né? O que é ansiedade para cada um de nós? Que ansiedade nós estamos acostumados? Primeiro é importante nós entendermos que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Ansiedade, às vezes, é um nome bonitinho que nós damos por um medo, que alguns chamam de receio do futuro, do que vai acontecer. Normalmente, a ansiedade está relacionada com o medo do futuro, com aquela questão de não ter o controle da situação. Então, uma crise de ansiedade, geralmente ela está vinculada a esse medo do futuro, o não ter o controle sobre algo. Por isso, a pandemia se tornou um grande disparador de ansiedade, porque nós não temos controle sobre a pandemia. Nós podemos ter o que eu costumo dizer para os pacientes: você não tem controle, mas você pode ter autocontrole. E esse autocontrole é o cuidado, é o uso de máscara, é evitar aglomerações, é estar sempre mantendo a higiene das mãos. Você pode tomar esses autocuidados com você, com a sua família, com as pessoas que você ama. Mas você não tem controle de quando e nem como a pandemia vai terminar. Todos ansiamos por vacinas, mas também não sabemos exatamente quando a vacina vai ficar pronta e em que velocidade será possível imunizar todas as pessoas, né? Então, a pandemia tem se tornado um grande disparador de ansiedade. As crises de ansiedade, elas podem ter vários disparadores ou um disparador único. Por exemplo, pode ser alguma coisa relacionada ao ambiente de trabalho, pode ser uma situação relacionada ao estar em lugares em público, ou falar em público, ou ter que ligar a webcam numa aula online ou numa reunião online. São vários disparadores e normalmente esses disparadores estão pela incerteza do que vai acontecer se a pessoa tiver aquela atitude. Como psicoterapeuta de trauma, e que trabalho já há mais de 10 anos com trauma, eu diria que o que nós percebemos é que as crises de pânicos, elas normalmente, se nós formos buscar a origem, ela está relacionada a um trauma e que normalmente esse trauma aconteceu na nossa infância. E lembre-se, o fato de ter acontecido na sua infância e você não lembrar mais conscientemente, não significa que aquele trauma não continua causando efeitos. Por exemplo, se você teve um trauma relacionado ao medo de ficar sozinho, por exemplo, de repente você se perdeu no mercado quando era criança ou numa grande loja, num shopping, e até aquele momento, até encontrar a sua família, se sentir protegido novamente, fez com que aquilo fosse uma situação traumática para você. Bom, toda vez que você tiver que lidar com uma situação de ficar sozinho, se sentir inseguro, pode estar disparando aquele trauma inicial. Mesmo que isso tenha acontecido quando você tinha 3 anos e meio, 4, e você não lembre. Mas o teu corpo tem o registro das memórias daquela sensação de medo e quando você vive situações semelhantes, acontece esse disparo. Por isso que muitas vezes, quando a gente chega na vida adulta, começam a aparecer medos que a gente não entende por quê. Nós não conseguimos identificar de onde está vindo e a gente até sabe que é de lugares abertos, lugares fechados ou relacionado a lidar com chefias ou estar em grupo ou apresentar trabalhos em grupo ou medo de não conseguir encontrar alguém, de ficar sozinha. São vários medos que vão surgindo numa intensidade que nos causa sofrimento. Nós não vamos lembrar exatamente de onde veio. Por isso que é importante que você entenda que ansiedade e crise de ansiedade, você precisa procurar o trabalho de um profissional especializado. Um profissional que entenda da psique humana, que entenda profundamente. É claro que há várias técnicas para amenizar uma crise de ansiedade. Uma das técnicas que você pode usar para ajudar a amenizar a sua crise de ansiedade, por exemplo, é a estimulação do timo, né? Nós temos aqui uma glândula bem aqui atrás do osso externo, que na infância ela é muito grande, ela toma quase o peito todo. Na vida adulta ela vai diminuindo de tamanho, mas ela tem uma função muito importante. Tanto que quando nós estamos muito tristes, a sensação de dor no peito pode vir da compressão, ou seja, da contração
do timo. Então, você pode, geralmente ansioso, ele tem muita sensação no peito. Então, você pode, uma das coisas, você pode pegar a mão delicadamente, fazer uma estimulação e trabalhar a sua respiração, o autocontrole, né? Então, você vai puxar o ar, contando até 3, e vai soltar o ar, contando de 1 até 6. Esse exercício da respiração, você vai puxar contando até 3, que é o teu acelerador, né? Você está acelerando quando você puxa o ar, está acionando o teu sistema simpático, e você está, ao soltar o ar gradativamente, você está desacelerando. E você, numa crise de ansiedade, precisa desacelerar. E quando você faz essa respiração, você vai mandando o teu corpo, a tua respiração vai mandando um sinal através do coração, que está ligado lá com a amígdala cerebral, e vai dizer, ok, o perigo passou. Então, você vai fazendo esse movimento aqui. Quando você está numa crise de ansiedade, não feche os olhos, porque quando você fecha os olhos, você tende a ficar imaginando muita coisa, porque as suas ondas cerebrais estão muito ativas e você está pensando demais. Então, o que você faz? Você não fecha os olhos, você olha para um lugar fixo, vai respirando e traz um pensamento agradável. Pode trazer uma palavra apenas, como paz, paz. Você pode usar uma frase, eu estou em paz, eu estou seguro. Ah, Marina, isso é pensamento positivo. Não. Isso é você usar os recursos do seu corpo, a respiração, a estimulação suave do timo para que ele volte a expandir, aquela sensação de dor diminua, e o pensamento faz com que você ajude a estimular a produção de neurohormônios do bem. Faça a experiência você mesmo. Estou em perigo, estou em perigo, estou em perigo. O teu cérebro vai entender que você está em perigo. Vai começar a produção de noradrenalina para que você possa ou lutar ou fugir. Quando você pensa, estou seguro, tudo está bem, eu estou seguro, eu estou em paz, o teu cérebro vai começar a produzir o quê? Os neurohormônios, ocitocina, endorfina, a captação de serotonina vai acontecer de forma mais eficiente, ou seja, você ajuda o teu sistema a acalmar. Essa é uma forma de você lidar com uma crise de ansiedade. Mas a resolução de uma crise de ansiedade ou de crises de ansiedade que te causam sofrimento precisa realmente ser tratada com um profissional que entenda de psicoterapia de trauma. Então, procure um profissional que trabalhe com técnicas relacionadas a traumas, tá bom? Espero ter ajudado.